Vou começar agora. Podemos começar, peraí. Só precisa ligar o seu áudio. Pronto. Então, vamos lá. Boa tarde, bem-vindo a todos. É um prazer estar aqui hoje, essa tarde, para abrir essa conversa sobre esse artista, paisagista, colecionador e pioneiro na defesa do meio ambiente de relevância tão grande, nacional e internacional, que foi Burle Marx. Eu sou Andréa Buoro, eu sou diretora executiva do Intermuseus e estou recebendo os convidados hoje aqui para esse webinar, que é o legado de Burle Marx, arte e meio ambiente. Para quem não sabe, o Intermuseus é uma organização da sociedade civil que tem por objetivo desenvolver, estimular e fortalecer ações que gerem impacto positivo no desenvolvimento social sustentável na sociedade brasileira, e a gente faz isso a partir do campo da cultura, né? Essa conversa de hoje, ela se insere no contexto de um projeto de requalificação do sítio Burle Marx. Projeto esse que foi coordenado pelo Intermuseus, em parceria com o IFAM e com o apoio do BNDES. E a gente priorizou 3 grandes frentes nesse projeto: uma arquitetônica, uma institucional e uma museológica, mas com a priorização mesmo de difundir o legado do Burle Marx e de qualificar a experiência da visitação do sítio. Tá? Foi realizada com vários parceiros, como empresas especializadas como Expo, Museolos, o escritório Prochnik, e alguns materiais produzidos nesse projeto, como um audioguia, uma visitação online ao sítio, e até um e-book, foram produzidos e estão aí, vocês podem acessar no próprio site sitiorobertoburlemarx.org.br, está em tela agora. Bom, eu não vou me estender mais, porque o principal agora é a gente ouvir os convidados, né, que a gente tem hoje, a diretora do sítio, Cláudia Storino, o arquiteto e paisagista, José Tabacou, e a professora Vera Siqueira. Cláudia, uns avisos, desculpa. Ao final, a gente vai ter uma sessão de perguntas aos convidados que podem ser enviadas por vocês no chat. E esse encontro está sendo transmitido também na página do Facebook do Intermuseus, cujo link vocês podem ver aí também, conferir aí no chat, tá bom? Dando início, então, eu passo a palavra para a Cláudia Storino. A Cláudia é arquiteta, mestre em Memória Social e especialista em preservação e restauração de conjuntos históricos. E a Cláudia vai poder dar uma boa contextualizada no que é o sítio Burle Marx, enfim, o que faz e qual é o trabalho todo deles. Cláudia, passo a palavra a você agora. Boa tarde, olá a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e com os parceiros já de tanto tempo dentro desse nosso projeto, né? Com a Andréa, com Vera Siqueira, José Tabacou, e com certeza com muitos que estão nos assistindo, que têm nos acompanhado e nos apoiado ao longo desse tempo. Eu vou aqui compartilhar a minha tela. Minha tela. Não sei se vocês... Acho que está indo. Então, eu vou aqui procurar dar uma visão geral do sítio Roberto Burle Marx, um pouco da história, muito brevemente, um pouco da situação do sítio Burle Marx institucional,
e o que nós fazemos por lá e de que modo, brevemente também, a gente trabalha com tudo que está sob a nossa responsabilidade ali desse lugar tão especial, tão maravilhoso. Então, aí está, vamos começar, sítio Burle Marx adentro, falar um pouquinho. O sítio Roberto Burle Marx, ele fica na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que é uma zona, ela é dentro da zona da área urbana, mas tem um perfil bastante rural até hoje. E esse sítio foi adquirido, na época que ele foi adquirido, o perfil da região era muito mais rural, e ele foi adquirido principalmente com esse objetivo de instalar a coleção botânica do Burle Marx, que ele desenvolvia essa coleção ao longo da vida inteira. Ele desenvolveu essa coleção botânica, desde criança ele já colecionava plantas e precisou buscar um local para conseguir instalar e cultivar adequadamente essa coleção e fazer os seus experimentos para usar essa coleção no paisagismo, que era o objetivo dele. Isso o professor José Tabacô vai falar melhor a respeito. Então, assim se desenvolveu o sítio Roberto Burle Marx. Ele foi o local de experimentação, por isso a gente diz laboratório botânico e paisagístico, lugar de testar todas essas espécies que ele foi recolhendo ao longo da vida e verificar quais eram as condições dessas espécies de se multiplicar, de ser, enfim, aplicadas em jardins. Além disso, também ele tem todo um aspecto de lar, né? de residência, porque a partir de 1973, Roberto Burle Marx passou a residir no sítio. Eis aí, sítio Santo Antônio da Bica. Esse era o nome original da propriedade. Ela era um trecho remanescente de uma grande fazenda, de um engenho da Bica, e os terrenos que compõem o sítio foram antigamente parte dessa fazenda da Bica. Bica porque ali existe uma bica d'água, existia uma bica que abastecia de água ali a comunidade da região. Em 73, então, o Burle Marx passa a residir no sítio e concentra ali a sua vida doméstica, a sua vida social, muito movimentada, cheia de amigos, dessa pessoa tão irrequieta, cheia de energia, que a gente rapidamente aprende a amar. E ali ele, enfim, concentrou mesmo, fez um grande investimento de energia vital. E essa energia está ali concentrada até hoje, materializada nos espaços do sítio, nas coleções, e todo aquele ambiente que, ao ser visitado, ele transmite uma mensagem muito positiva, uma mensagem a favor da preservação da natureza, da importância da flora tropical. Então, muitos almoços e jantares e muitas visitas e muitos amigos sempre frequentando esse lugar, muitos colaboradores. E numa carta que o Roberto escreve ao irmão Walter, em 1960, ele diz isso: nosso sítio está ficando uma maravilha. Creio que temos um pedaço de terra mais bonito do mundo. Ele comprou os primeiros terrenos em 1949, depois foi ampliando. Então, em 1960, já estava ali instalando plenamente tudo que ali existe hoje. A partir de um certo momento, além desse patrimônio, grande patrimônio afetivo e patrimônio cultural e científico, ele passa a ser institucionalizado como patrimônio. Então, em 83, ele é tombado como patrimônio estadual e, em 1985, quando o Burle Marx doa o sítio ao governo federal, é aberto também o processo de tombamento federal. Hoje,
o sítio é protegido nos 3 níveis de instâncias de patrimônio, né? Ele é tombado pelo município, pelo Estado e também pelo IPHAN como patrimônio federal. Então, em 1985, foi feita a doação do Roberto Burle Marx, preocupado com a preservação de tudo isso que ele ali havia reunido e construído, num movimento de garantir a permanência, né, e a conservação disso tudo. Ele fez a doação do sítio à Fundação Nacional Pro Memória. A então Fundação Nacional Pro Memória, que hoje em dia ela é sucedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A partir da doação, o sítio Santo Antônio da Bica passa a se chamar sítio Roberto Burle Marx, por indicação do próprio Roberto. Então, ele é hoje propriedade do IPHAN e também ele é uma unidade especial inserida na estrutura administrativa do IPHAN. A partir da doação, então, o governo federal passa a arcar com todas as despesas de manutenção, de conservação, que vem até os dias de hoje. Então, na estrutura do IPHAN, o sítio Burle Marx está vinculado ao Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização e atua em várias linhas de preservação, 3 linhas principais, que seriam preservação, pesquisa e educação e difusão, que fazem as principais relações com a sociedade, o que é muito importante, porque precisamos sempre dar atenção ao papel social do patrimônio, e a dar a conhecer e a sempre buscar cada vez mais que a sociedade conheça, aprecie e valorize o patrimônio, porque essa é a maneira de preservar. Então, o sítio tem várias coleções ali sob sua guarda, né? Tem uma coleção botânica muito importante no mundo, que é um banco genético também. O professor José Tabacu vai falar disso. Tem uma coleção museológica, que tem mais de 3.000 itens, e entre eles muitas obras de arte. A professora Vera Siqueira vai abordar esse assunto, esse tema. E também temos uma coleção bibliográfica, a Biblioteca de Burle Marx, e, enfim, essa biblioteca depois continuou a se desenvolver ao longo do tempo, receber mais publicações, um acervo documental. E ainda, evidentemente, tem um acervo paisagístico e um acervo arquitetônico, que são as várias construções que existem. E, então, o sítio assume essa posição por desejo do próprio Roberto Burle Marx de se encaminhar para se constituir como um centro de pesquisa, uma instituição de pesquisa, de ensino, de preservação, ligado à botânica, ao paisagismo, à arte, e depois da morte de Burle Marx, passa também a ser o seu principal ponto de referência de sua vida, de sua obra. Então, é uma instituição, é um lugar de memória, e trabalha muito na relação com o público, com a educação, em visitas, em uma série de eventos. Vou dar uma noção rápida do que é o sítio. Aí está uma planta. Eu sei que nem todo mundo entende planta, eu compreendo perfeitamente, mas esse é um desenho que mostra na parte à esquerda, embaixo, é onde passa a estrada, Roberto Burle Marx, onde tem essa mancha verde mais escura, e depois o terreno sobe até quase 400 metros de altitude, pelo Morro de Santo Antônio, e toda a parte acima da cota 100, ela faz parte do Parque Estadual da Pedra Branca. A área aberta à visitação pública é aproximadamente 1/3 da propriedade, e é onde estão concentrados os jardins, as edificações, as coleções e tudo mais. Da cota 100 para cima, é uma área de proteção ambiental, é o Parque Estadual da Pedra Branca, que é vinculado ao INEA e também é um grande parceiro nosso. São 405 mil metros quadrados de área. Aqui eu vou dar uma noção breve. Isso é um pedacinho daquele mapa maior.
Aí estão os sombrais, que são os viveiros de plantas, a casa de pedra. Isso é para dar uma noção das edificações. O edifício da administração, que é o nosso local de trabalho da equipe principal, né? Da equipe que trabalha dentro das salas, porque tem uma grande parte da equipe que trabalha, evidentemente, do lado de fora, como a gente diz, no campo, né? Fazendo um trabalho importantíssimo de manter toda essa coleção viva. A casa de Roberto, a capela de Santo Antônio, a lógia e a cozinha de pedra, que era o salão de festas, compõem um conjunto arquitetônico que a gente considera de preservação rigorosa, que era ali o lugar que concentrava a vida social, né? Era a área ao entorno da casa. E mais acima, a última construção a ser feita é o ateliê, que, na verdade, o Roberto Burle Marx tinha uma intenção de utilizar e acabou falecendo antes de poder realmente utilizar essa construção. Bom, uma noção também do que é que o sítio faz, né? Uma das atividades. Então, visitas guiadas são cotidianas. Nós reabrimos há pouco tempo para visitação, com bastante limitação por conta da pandemia. Então, isso que nós estamos vendo aqui, isso vai ser um dia quando voltarmos ao normal, que há de voltar, né? Mas hoje em dia as visitas estão sendo com grupos bem reduzidos, mas estão sendo feitas. Também muitas atividades culturais com escolas e com grupos, com crianças, enfim. E outras atividades culturais, participamos de muitas exposições com empréstimo de acervo, enfim, e realizamos ao longo do ano atividades, eventos culturais diversos, jornadas de pintura, cursos, seminários. Está ali o professor Tabacou dando uma aula, e os nossos jardineiros dando uma aula como é que se chama? Arranjos de flores, isso é a palavra. E concertos e vários tipos de apresentações. Bem, em 2015, o sítio foi aceito pela Unesco como candidato à inscrição na lista do Patrimônio Mundial. Esse texto aí é como a Unesco define o patrimônio mundial. Ele fala que o conceito de patrimônio mundial é excepcional por sua aplicação universal. Os sítios do patrimônio mundial pertencem a todos os povos do mundo, independentemente do território onde estejam situados. Isso é uma situação muito especial, isso é institucionalmente o nível mais alto de patrimônio, onde pode um bem chegar, né? Ao todo, no mundo, são 1.121 bens inscritos. Pode ser que esses são os dados da página da Unesco. Acredito que estejam atualizados. Mas só para dar uma noção, no Brasil são 22 bens. Então, a partir da aceitação de ser inscrito na lista indicativa, que é a lista de candidatos, o sítio, então, desenvolveu a sua campanha de candidatura entre 2016 e 2020. Isso teria sido decidido ano passado, mas, por conta da pandemia, essa decisão ocorrerá esse ano, é o que está posto pela Unesco. Na reunião, na sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, em Fuzhou, da China, entre finalzinho de junho e início de julho, estamos todos muito confiantes e torcendo muito que tudo saia, porque nós temos certeza que o sítio é patrimônio, que pertence a todos os povos do mundo, que é um patrimônio de todos, merece ser. Então, isso é o que foi apresentado como bem candidato a patrimônio mundial. A área em vermelho é a área do sítio. É um pouco distorcido por causa da foto, mas quando se apresenta um bem, é preciso apresentar o bem em uma zona de amortecimento. Então, isso aí, o limite em branco é a zona de amortecimento e o limite marcado em vermelho é a área do sítio. Vou passar rapidamente um panorama. Na verdade, falar sobre o sítio é um pouco redundante, porque o sítio fala por si. Por isso que tem muita imagem, mas
eu acho que as imagens vão falar melhor do que eu. Isso é uma vista do jardim, tirada com drone de cima. E então, sim, havia uma série de demandas. Atualizando o sítio como instituição cultural para atuar no século XXI, nós tínhamos uma série de demandas que vínhamos tentando atender de vários modos. Elas estão listadas aí, eu não vou ler uma por uma, mas havia uma pressão por atendimento a essas demandas, de termos um site, de trabalharmos sustentabilidade, de trabalharmos uma série de assuntos, de termos um livro institucional, de resolver questões arquitetônicas e de investir nos aspectos museológicos. Ou seja, qual é a ideia? Investir na relação com a comunidade, melhorar, como o André já colocou, melhorar essa experiência da visita e, consequentemente, a relação intensificar essa relação com a sociedade. A partir dessas demandas, foi muito bom e muito importante para nós o programa de requalificação do sítio Roberto Burle Marx, que, como a André também já mencionou, foi desenvolvido numa parceria muito feliz entre o IFAM, o sítio Burle Marx, o Intermuseus e o BNDES. E o que é que nós temos em mente, né? Que nós precisamos ali, todos nós que atuamos no sítio Burle Marx, atuamos num lugar muito especial, um lugar que, como dizia Roberto Burle Marx, tinha uma importância extraordinária na vida dele, que foi o Cadinho, o lugar onde ele fez as experiências, como também eu já mencionei. E aí, hoje, aqui estamos nós, aqui eu preciso esclarecer que não estão todas as pessoas, eu gostaria que estivessem, mas aí é da minha limitação de as fotos das quais eu disponho, mas as pessoas que estão aqui representadas estão representando também as que não aparecem na foto. Mas é uma equipe muito comprometida com tudo, uma equipe que ama o que faz e percebe a importância desse lugar que é o único no mundo. E é isso. Então, eis aqui o povo que hoje leva adiante as ideias e todo o esforço que o Burle Marx colocou ali, nesse lugar. Então, hoje em dia, cabe a essas pessoas levar adiante e completar as ideias, se preciso for completar alguma coisa. É isso. Muito obrigada. Estou à disposição depois para perguntas e para qualquer esclarecimento que seja necessário. Obrigada, Cláudia. É muito bacana essa apresentação da Cláudia, que mostra e dá um gostinho do que é o sítio, que, enfim, só na visita mesmo a gente consegue sentir, mas que, como eu falei aqui, né, essa conversa já é uma parte daquele projeto de requalificação que a gente fez em parceria, está fazendo em parceria com o sítio, e que também é parte do objetivo de disseminar e divulgar cada vez mais esse patrimônio, essa beleza, e também de dar acesso online, para quem não consegue também estar presente lá, né? Vocês vão depois conseguir acessar mais no próprio site, né? sitiorobertoburlemarx.org.br, tem muita coisa lá. Bom, a gente vai continuar, então, com dois convidados, né, que vão falar sobre os dois principais acervos do sítio, né? Eu vou chamar agora o José Tabacou, que é arquiteto, paisagista, doutor em geografia e atuou 17 anos no escritório de paisagismo Burle Marx e, para nossa inveja, esteve trabalhando por todos esses anos ao lado de Burle Marx mesmo, né? Então, Tabacou, você está com a palavra. Mas sem som. Liga o seu. Boa tarde a todos. Agora sim. Obrigado pelo convite. Eu tenho uma tarefa das mais difíceis, eu tenho que falar em 15 minutos o que o Burle Marx levou perto de 50 anos construindo incessantemente. Mas eu vou dar um resumo assim
do que eu entendo como acervo botânico do sítio e como que ele foi construído. Tá? Estão vendo a minha tela compartilhada já aí? Tudo certo? Uhum. Então, Sim. ótimo. Então, vamos lá. A Cláudia já adiantou um pouquinho que o sítio nasceu da necessidade que o Burle Marx tinha de conhecer mais plantas e usar mais plantas em projetos paisagísticos. Tá? Essa necessidade pode ter sido uma necessidade inicial, mas ela foi adquirindo ao longo do tempo um grau de complexidade crescente ao longo dos 50 anos. O Burle Marx adquiriu o sítio em 48 ou 49, né? Por aí. Né? E ele faleceu em 94. Esse tempo todo, ele teve a fixação incessante de buscar plantas, de conhecer o mundo vegetal e de aplicar as plantas novas em projetos de paisagismo. Mas não foi só isso. Né? Ele teve muito mais do que isso. Ele começou assim, mas ao longo do tempo, e no contato que ele teve permanentemente com os botânicos, ele foi esmerilhando refinando o tipo de observação que ele fazia e o tipo de experimento no que ele chamou de laboratório. Tem gente que acha, eu acho que por questões românticas, que esse termo laboratório não é um bom termo. Mas o próprio Burle Marx usava exatamente isso, laboratório. Ele estava preocupado em que ele tivesse a possibilidade de fazer seus experimentos. Tá? Então, a ideia nasce de adquirir uma terra juntamente com o irmão Guilherme Siegfried Marx. Os dois ficam mais de um ano procurando um terreno que fosse adequado, porque ele queria a diversidade de ambientações para poder abrigar plantas oriundas de ambientes os mais diferentes possíveis. Então, ele procura um lugar que tenha declividades, mata, umidade, áreas secas, áreas com sombra, áreas com sol, pedras, afloramentos rochosos, etc. E começa a cultivar esse lugar muito aos poucos. Eu acho que eu posso falar que ele não chegou a explorar o sítio, as possibilidades inteiras do sítio, dentro da visão que o Burle Marx tinha de o que seria explorar esse espaço com essas finalidades que eu estou detalhando aqui. Né? Eu vou contar mais à frente alguns casos que são bastante emblemáticos dessa afirmativa que eu estou fazendo aqui. Não é? Com esse início dessa coleção, o Burle Marx começa também a ter uma maior compreensão do que seja o mundo vegetal, que não são apenas plantas ornamentais, como se chamam hoje, que é inclusive uma designação que ele rechaçava com veemência. Ele dizia que não existia plantas ornamentais. As plantas valem porque elas são, ou por onde elas estão colocadas, pelas relações que elas mantêm com as outras plantas ou com o ambiente onde elas estão. A ideia de ornamental é uma ideia artificial, é considerada pelo homem como bonita ou como feia, que são questões subjetivas. Tanto é que a maioria não, mas uma grande quantidade de plantas que hoje todo mundo vê nos jardins foram introduzidas pelo Burle Marx, porque ele não tinha esse preconceito, essa pré-ideia de que aquela planta era boa para usar no jardim ou não era boa para usar no jardim. É como quase que uma nota musical ou uma cor. Ela tem o valor em relação às outras coisas que estão lá perto. Uma nota musical com as outras notas, com os outros acordes que estão em volta, não é? Que dão a sensação dela. Ou uma cor também, não é? Aquela ideia assim, qual é a cor que você gosta mais? O Burle Marx ficava irritado com essa pergunta, porque não tem sentido perguntar isso. A cor que a gente gosta mais depende das outras cores que estão à volta delas. Então, ele tinha isso aí muito claro. E a parte científica ele foi enriquecendo
como eu disse, pelo contato com os botânicos. Então, observem que interessante. Os primeiros jardins que o Burle Marx faz com algum critério na escolha da vegetação são os jardins do Recife. Ele faz a praça de Casa Forte e decide que o critério dele seria usar plantas exclusivamente amazônicas naquele espaço ali. Então, se a gente analisar fria e cientificamente, em termos ecológicos, isso aí não tem nada a ver com nada. Usar plantas da Amazônia em Pernambuco é a mesma coisa que usar plantas dos Estados Unidos em Pernambuco também, por exemplo. Né? Não é um critério, é um critério mais político. As plantas não conhecem essas divisões de fronteiras políticas que o homem estabeleceu. Né? Mas ele já tem um critério aí. E ele já tem outra coisa, a ideia da valorização de uma flora que não era utilizada. Sabe, quando Roberto Burle Marx coloca na Praça de Casa Forte uma planta chamada Phenacospermum cuianensis, se não me engano, Phenacospermum, que ele coloca, é uma planta que tem uma arquitetura muito semelhante à árvore dos viajantes, que é a Ravenala. Né? Quando ele coloca aquela planta, todo mundo olha e diz, nossa, que Ravenala linda, de onde será que veio isso? Né? E veio da Amazônia, estava lá, ela é abundante na região, qualquer lugar que tenha água, aparece essa planta. No entanto, ele teve a coragem de dizer, essa planta aqui é, entre aspas, ornamental, ou seja, digna de figurar num jardim, e adota aquelas plantas. Né? Mais adiante, em outro jardim, no jardim seguinte, que é o Cactário da Madalena, ele decide fazer a mesma coisa, só que dessa vez o critério muda de Amazônia para Caatinga. Né? E dessa vez aí tem uma informação importantíssima. Como essas plantas não são encontradiças com facilidade, ele organiza uma excursão para ir à Caatinga pernambucana buscar as plantas. Essa seria a precursora, talvez a primeira grande excursão com objetivos profissionais e para usar em áreas públicas na cidade do Recife. E cria... Abacol, desculpa, só te dando um toque, eu acho que você tem mais slides com essas plantas, inclusive, e parou no seu primeiro slide. Desculpa interromper. Tem que falar porque de tem aqui. Né? Então... porque eu sei que você tem um monte de fotos para apresentar, que são muito bacanas. Então, eu vou resumir aqui. A maior... ele queria... Então, ele passa a ter essa compreensão do mundo vegetal e da ecologia a partir dessas associações temáticas que ele mesmo cria e que depois são esclarecidas melhor por botânicos que conviveram com ele e que o introduzem na questão ecológica propriamente dita. Né? A maior possibilidade de expressão compositiva, a Cláudia já mencionou, o jardim o sítio como plantas para experimentação, lugar para experimentação, ficou até o fim dos dias de Burle Marx, né? E o desenvolvimento de uma coleção botânica e de matrizes, que eu coloquei aqui, porque o Burle Marx tinha aquela obsessão do colecionador. Ele, quando ia viajar, vou começar a rodar para a Andréa ficar calma, né? Mas quando ele ia viajar, o Roberto fazia a mala dele com as coisas pessoais, fechava essa mala e botava dentro de uma mala maior, que ele também fechava, para carregar uma coisa só. Essa segunda mala, essa casca externa, voltava invariavelmente com mudas, com sementes, com plantas que ele buscava das formas mais variadas possíveis. Convênios com instituições de pesquisa, convênios com colecionadores, convênios com estabelecimentos comerciais, trocas, doações, etc. Então, ele começa assim, com várias coleções e algumas elas têm uma espécie de moda durante a vida do Burle Marx. Por exemplo, as arecáceas, as palmeiras, né? Ele foi um grande introdutor de palmeiras em jardins. E aqui, mais adiante, eu vou mostrar uma foto de um uso paisagístico no próprio sítio, que também é uma coisa muito difícil da gente conseguir separar, porque
as necessidades da coleção e as ampliações constantes da coleção foram sacrificando os aspectos paisagísticos do sítio de alguma forma. Tá? Então, tem as palmeiras, a família das aráceas, com destaque para esse grupo aqui, que são os filodendrons. O Roberto Burle Marx não tinha muito compromisso com números, né? Ele falava o primeiro número que vinha na cabeça. Então, ele dizia para alguns, eu tenho mais de 500 filodendros, para outros, eu tenho mais de 300 filodendros. Mas ele tinha uma quantidade assim, isso é que importa. Ele tem aí na coleção uma quantidade impressionante, talvez seja uma das maiores coleções de filodendros de toda a Terra. E era uma planta especial. Se alguém dissesse para Burle Marx, tem uma ilha no litoral de São Paulo que tem um filodendro diferente, podem ter certeza que, enquanto ele não fizesse uma excursão nesse local, ele não iria sossegar. Aqui acima é um antúrio que nós coletamos na nossa famosa viagem à Amazônia em 1982. Um antúrio que tem 17 folíolos, que até hoje eu não sei o nome dele, coletamos na região do Rio Negro, a uns 120 quilômetros ao norte de Manaus, na direção de Caracaraí. Né? Então, são famílias que foram pegando a preferência dele. Bromeliáceas, ele ficava deslumbrado com as cores. Ele dizia que as bromélias eram plantas corajosas em termos cromáticos. A coragem de uma flor, por exemplo, como essa aqui, rosa e roxa, né, que são combinações de cores inéditas na natureza. E ele se deslumbrava com isso, com a forma também, evidentemente, com o hábito das plantas também. Algumas dessas plantas são monocárpicas, elas dão flor uma vez na vida e morrem. Outras não, outras continuam dando flores, mas todos esses aspectos de cada planta tinham que ser bem conhecidos como um laboratório para ele poder se decidir a usar, porque você não pode pegar uma planta monocárpica e botar num jardim, por exemplo, isolada num local, porque ela pode dar flor 3 meses depois e desaparecer. Então, algumas coisas assim de comportamento da planta tem que ser convencionado. As agaváceas também foram outras famílias no sítio. O sítio é pobre de áreas expostas ao sol. Nós temos em frente à igreja, a capela, uma área que o Roberto chamava de crassuletum, local de plantas secas, lugar mais varrido por raios de sol, por calor, por secura, onde ele botava essa coleção de plantas. As marantáceas que estão nos ripados, a Cláudia falou sombral, eu acho que sombral é um nome inventado pelo Burle Marx para ripado, porque ripado era feito com ripas, ainda não existia esse plástico com sombra. Mas uma coisa que eu acho importante mencionar é que o sítio tem 14 mil metros quadrados de áreas ensombreadas para usar essas plantas de subbosque, como é a família das marantáceas, que são 90% das espécies são umbrófilas, plantas que gostam de sombra. As helicônias, a mesma coisa, elas toleram sol, isso é uma observação do laboratório também, eram tidas como plantas de sombra. O Burle Marx observou que elas são plantas de umidade, mas que elas tendo umidade suficiente, elas podem viver na sombra. E olhem essa variedade. Aqui eu estou mostrando uma pálida amostra. A coleção do sítio tem para mais de 150 espécies de helicônias diferentes. Né? Então, e essas plantas estão espalhadas pelo sítio. Eu falei que vocês iam ver as surpresas. Uma pessoa que coleta plantas a vida inteira, ela mesma perde o controle da quantidade de plantas que ela coletou. Uma vez eu estava saindo com o Burle Marx muito cedo, eram 5h30 da manhã, nós tomamos café, eu tinha dormido no sítio, nós tomamos café e saímos por uma trilha. Ele disse, vamos dar uma caminhada. Aí saímos por uma trilha que sai ali de trás da capelinha, subindo o morro. E, de repente, ele que ia na minha frente dá um grito. Que maravilha! Aquele grito todo emocionado. E quando eu olho na nossa frente, tem uma árvore, que é a Petréia glandulosa,
que veio da Venezuela 10 anos antes e que estava florescendo pela primeira vez. Né? Pensem numa árvore como se estivesse nevado durante a noite. Ela estava com os ramos cobertos por cima de flores brancas, alvíssimas, né? Aquela árvore toda com flor, e era a primeira vez que ele estava vendo, e ele não se lembrava sequer de que ele tinha trazido aquela árvore 8, 10, 12 anos antes. Então, assim, as coisas foram crescendo. Mesmo depois que ele faleceu, o diretor do sítio, o Roberto Dias, que dirigiu o sítio muito tempo, ele, quando estava tratando de manutenção, de limpeza, ele encontrou várias plantas perdidas em meio a terrenos que tinham sido tomados por uma vegetação mais espontânea, e essas plantas se perderam. Ele recuperou, por exemplo, um bambu com o colmo negro, com todo peludo, um negro que certamente é uma planta de coleção e que estava perdida no meio do mato. Algumas variedades de espada de São Jorge e outras assim. Então, olha, palavra de honra, eu não fiz grandes seleções para mostrar essas plantas para vocês, mas são maravilhosas. Aqui o uso paisagístico das palmeiras que eu tinha mencionado. Essa palmeira que vocês estão vendo aqui embaixo, na região lá dos lagos, é a Copernícia cerífera. Eu nunca vi essa planta usada em nenhum lugar público como ornamental na vida. Eu já vi usada no Nordeste, em muitos institutos de pesquisa, como assim, para mostrar quem é a carnaúba, né? Mas assim, como ornamental, e olhem que maravilha, como ela está sabiamente colocada de forma a aparecer, de forma que a gente possa ver as características da planta. Essa, em primeiro plano, Bismarckia, que é uma palmeira da moda hoje em dia, é uma introdução do Burle Marx no Brasil. Eu trouxe essa planta no colo dentro do avião de Miami. Nós tínhamos feito uma viagem para lá, Roberto ia seguir de lá para a Europa e eu voltava ao Brasil. E ele me pediu para trazer que ele ganhou de um cultivador de um comercial em Miami. E essa planta veio no meu colo. A famosa Coryphon braculífera, a palmeira do Ceilão, que floresce uma vez na vida, também é monocárpica, aos 40, 50 ou 60 anos de idade, né? Mas que é essa profusão de flores que depois se transforma numa profusão de sementes. Alguém do Horto aí do Rio fez um cálculo para amostragem que um exemplar desses produz cerca de 2 milhões de sementes, né? Burle Marx, quando estava plantando essa árvore no sítio, essa palmeira no sítio, ele contou isso para um visitante. Disse, essa palmeira vai florescer daqui a 60 anos. Aí o cara olhou para ele e disse assim, então o senhor não vai ver ela viva, o senhor não vai estar mais vivo para ver a planta florescer. Aí ele disse assim, não, eu não vou estar, mas eu já vi algumas vivas que alguém plantou para mim e também não viu florescer. Então, ele tinha esse espírito assim. Para ele, o tempo fazia parte da composição. Ele dizia, um jardim, é bonito ver o crescimento de um jardim também, né? Aqui o uso paisagístico de bromeliáceas. A Neorregelia cruenta guarnecendo a escada. Ele não gostava que se visse a lateral da escada, então sempre procurava entrar com um grupo de plantas, de forma que as plantas dessem essa espécie de arremate. A Equimea blanquetiana, também do sítio. Essa maravilha, Portia glaticépala, que o sítio também tem em profusão, e que ele procurava associar com as pedras de demolição, onde fazia esses painéis. As pedras do sítio, o granito, são um caso à parte, né? Aqui, mais usos paisagísticos, né? De agaves, também guarnecendo as escadas, uma escada toda de granito, né? E aqui são algumas inspirações das próprias viagens de coleta. Por exemplo, essas torres são claramente inspiradas nos troncos das árvores da Mata Atlântica, que são revestidos por plantas epífitas,
plantas que vivem sobre outras. Então, essas torres são uma inspiração nisso, e ele fez muito isso para uso paisagístico, essa transposição de exemplos que também era um objeto de estudos no próprio sítio. E a composição maior aqui de novo, as palmeiras lá do Nordeste, as carnaúbas, com a palmeira azul, e a região dos lagos. Toda essa parte aqui ela foi descoberta lá nos final dos anos 70. Isso aqui era um matagal. Ele mandou limpar e descobriu blocos, aqueles boulders gigantes de pedra, e ficou maravilhado com essa nova frente de ampliação do sítio. E aí ele colocou esses lagos com as plantas aquáticas. Aqui, todas essas plantas que vocês estão vendo, pelo menos 80%, 90% são plantas oriundas de viagens de coleta. Né? E aqui, para fechar a apresentação, algumas das descobertas do Roberto. Foram perto de 100 plantas, com cerca de 50 que levam o nome dele. Orthophytum burlemarx, uma bromeliácea descoberta no sul da Bahia. Merianthera, uma melastomatácea, família das quaresmeiras, descoberta nas pedreiras do Vale do Rio Pancas, no Espírito Santo, uma maravilha de planta, usou abundantemente, fartamente, em projetos de paisagismo. A Heliconia burlemarx, aqui à esquerda, desenhada pela Margaret Mee, que era muito amiga do Roberto. Né? A Calatheia burlemarx e a Díquia, são mais duas espécies. Essa também do Espírito Santo, a Díquia eu não lembro de onde veio, e a mesma coisa para o Hohenbergia burlemarx também, que eram plantas desconhecidas da natureza. Então, eu corri um pouquinho no final, mas é porque realmente eu fico com a sensação de incompletude, porque são 50 anos de atividade e eu tive que resumir nesses 15 ou 20 minutos que eu falei. Muito obrigado, eu fico à disposição também para qualquer dúvida que eu possa esclarecer. Obrigada, Tabacou. Já tem aqui algumas perguntas, mas é super rico a sua apresentação, juntando a sua com a da Cláudia, enfim. Acho que é difícil a gente não querer estar lá nesse momento no sítio, né? Esse grito que você falou é exatamente o que a gente tem vontade de dar quando a gente chega lá, né? A gente olha e fala, nossa, que maravilha é tudo, né? O sítio realmente fala por si. Mas é muito bacana também um outro lado que tem no sítio, que é toda a parte do Burle Marx como artista, como colecionador, que também está muito presente em alguns dos edifícios, sobretudo na casa de Burle Marx, que é central lá no sítio. E por isso a gente também chamou para conversar com a gente hoje a Vera Beatriz Siqueira, que é historiadora da arte, professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autora de um livro sobre Burle Marx, pela Cosac Naif. Enfim, estudiosa bastante de Burle Marx e que esteve com a gente também durante esse projeto de requalificação. Vera, então eu passo a palavra para você, para mostrar as outras maravilhas que tem no sítio, os outros lados maravilhosos desse artista, dessa pessoa incrível que Burle Marx foi. Ok, eu vou então compartilhar também a tela, já está aparecendo aí para vocês? Uhum. Então tá, então eu vou falar do acervo museológico do Burle Marx, que falando depois do Tabacou fica até chato, né? Assim, porque aquela coleção maravilhosa de plantas e aquelas coisas lindas todas que ele vai falar, que não que o acervo museológico seja menor do que isso, mas enfim, ele não é, evidentemente, o centro, né, do sítio do Burle Marx, mas é uma parte muito relevante. Né? E a maneira como eu vou apresentar aqui, eu quero justamente falar sobre a integração desse acervo museológico com as demais experiências do sítio, para mostrar o sítio como um lugar de experimentação desta totalidade, né, dessa relação de totalidade entre arte, coleção, né, coleção botânica, coleção de cultura, né, de arte e cultura, e
natureza, né? Acho que não está. Aqui. Não está passando, espera aí. Será que... Vera, você pode apertar o Precisa de botãozinho ajuda? verde, aquele do cantinho esquerdo superior. Esse aí. Pronto. Passei. E eu vou começar mostrando aqui duas citações pequenas de uma entrevista que é inédita, que nunca foi publicada, do Burle Marx, mas na qual ele se refere a dois momentos importantes na sua formação, ainda criança, jovem, né, artística propriamente dita. E são dois textos que eu acho importantes, porque um deles ele se refere, o segundo, né, ele se refere aos primeiros desenhos que ele faz, aquilo que ele considera como primeiros desenhos, porque ele diz que antes ele desenhava, mas desenhava como um menino, né, e ele considera desenhos aquilo que ele faz a partir dos 14 anos, e a primeira, ele fala do que seria a primeira emoção artística que ele teve. Eu vou ler essa primeira rapidamente, só para a gente acompanhar direitinho, né? Eu me lembro da primeira emoção artística que tive. Eu tinha ido a um circo, né, no Rio, um circo fantástico, e era uma pantomima fantástica. E quando cheguei em casa, estavam tocando Tannhäuser a 8 mãos. Minha mãe, meu irmão Walter, uma amiga de Pernambuco e uma prima. Foi o Tannhäuser e tudo cheio de balões na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde o Manuel Bandeira morava. Na época, eu acho que ele não morava ainda na casa do Leme, ele morava na Nossa Senhora de Copacabana, e o Manuel Bandeira morava em frente, né? Inclusive, ele coloca aí que o Manuel Bandeira achava graça nos desenhos dele, dava papéis para ele fazer desenhos, etc. Mas o que importa destacar nessa primeira citação é justamente como que ele entende, quer dizer, ele não só está tendo a primeira emoção artística, como ele está tendo a consciência da primeira emoção artística, né? Ele sabe, como um menino que ele é, né? Que ele está tendo essa emoção artística, e nessa emoção artística está tudo reunido. A pantomima fantástica do circo, a música, os balões da Nossa Senhora de Copacabana, enfim, todas as experiências artísticas reunidas, isso conforma essa primeira emoção artística, segundo a descrição do próprio Burle Marx. E a segunda citação, ele fala desses primeiros desenhos que ele faz já com 14 anos. Ele desenhava, mas como um menino desenha, porque a pergunta se referia sobre desde quando ele desenhava. Ele falava desenhava, mas como um menino desenha. Fiz uns desenhos já com 14 anos sobre um tema do Prokofiev, uma música que eu ouvi tocada pelo Rubinstein, Sugestão Diabólica. Fiz uns desenhos que guardei muitos anos, depois desapareceram. Em pintura, a influência maior foi de meu pai, que gostava de Böcklin, o pintor suíço que influenciou o Rachmaninoff com A Ilha dos Mortos. Tinha títulos assim, românticos. O que eu acho importante a gente guardar dessa segunda citação, é que também nesse momento, quando ele vai qualificar os primeiros desenhos dele, as primeiras experiências dele como artista, também nesse momento ele junta tudo, os desenhos, a sugestão diabólica que ele escuta, a música do Prokofiev, o desenho, a pintura que o pai mostrava para ele, o Böcklin, que certamente mostrava através de reproduções, porque não é um pintor que compareça em acervos de museus brasileiros, sobretudo no Rio de Janeiro. Então, toda essa relação entre as manifestações artísticas, a música, o desenho, as artes cênicas, o circo fantástico, a pantomima, enfim, tudo isso faz parte desse momento de formação do Burle Marx, a formação artística do Burle Marx. Aí eu trouxe só uma foto dessa Ilha dos Mortos, do Böcklin, que na verdade é uma das versões da Ilha dos Mortos, que certamente não foi essa, não foi a pintura que influenciou diretamente Rachmaninoff, ele já viu no início do século XX uma reprodução em preto e branco dessa obra, e aí a partir daí ele fez a composição musical dele. Mas eu trouxe só para ilustrar, porque, e na verdade trouxe um desenho logo do início da carreira do Burle Marx, um desenho da década de 30, não é um desses desenhos que ele faz com 14 anos, porque ele diz que esses desenhos todos desapareceram, mas para mostrar como que nesses desenhos iniciais transparece esse fundo romântico, essa questão meio operística, isso aí poderia ser perfeitamente uma cena de uma ópera, isso poderia ser perfeitamente
ter o título Sugestão Diabólica, né? Assim, não tem esse título, mas, enfim, pode ser perfeitamente aplicável a ele, né? Esse clima todo de cênico e de como todas as artes estão reunidas. E eu falo isso, eu chamo bastante atenção sobre essa questão da totalidade, porque eu acho que ela é essencial para a gente experimentar a obra do Burle Marx, a obra dele como artista, né? E também o sítio Burle Marx, né? Quer dizer, a obra dele de vida, né? Assim, aquele lugar onde tudo isso se juntou, né? E com relação ao romantismo, né? Quer dizer, eu destaco 4 questões, transformações culturais, que eu chamo, né? Promovidas pelo romantismo, que influenciaram muito diretamente o Burle Marx e que a gente vai experimentar no sítio, né? Então, a partir do período romântico, né? E isso adentrando pela modernidade, né, a gente percebe essas características, essas transformações, né? A primeira delas é a valorização da sensibilidade como uma qualidade interior da personalidade. O que a gente já vê naquela primeira citação dele, quando ele fala da primeira emoção artística que ele tem, né? Essa ideia de emoção é uma ideia central, né, para a gente experimentar, de sensibilidade e emoção, são ideias centrais para a gente experimentar o sítio, né? A outra é essa nova preocupação com a natureza e, mais particularmente, com os jardins, né, que se tornam as paisagens ideais para essas novas sensibilidades, né? Além disso, a autenticidade das raízes populares nacionais, né, e no sítio a gente vai ver em vários momentos, eu vou mostrar já a partir do próximo slide, obras do Burle Marx, ou da coleção de Burle Marx, que fazem esse diálogo muito específico com as tradições culturais brasileiras, né, de recorte popular ou vernáculo, né, e essa ideia de totalidade, essa visão holística, né, essa totalidade da experiência, que ela não se dissocia, né, em esferas, né? Ela tem essa ideia de totalidade, isso é muito, muito central, porque o sítio é o lugar da experiência, né, desta totalidade, dessa visão holística, onde tudo se relaciona. Bom, com relação a esse dado, né, que eu falei das tradições culturais de recorte popular ou vernáculo, né, a gente pode ver, por exemplo, na obra do Roberto Burle Marx diretamente, né, essas 2 pinturas, elas pertencem lá ao acervo do sítio, elas estão expostas na casa, né? Hoje a casa ainda não está completamente aberta, mas um dia estará, né? E vocês vão poder ver essas telas mais de perto, inclusive, né? Que são 2 telas que mostram, né? No caso, uma mulher negra, e a outra é a figa, né? E toalha de renda, que tem, inclusive, esse fio de contas, né? De contas de lágrimas de Nossa Senhora, enfim, que tem esse diálogo com não só com a figura popular, né, da negra, mas também com as tradições afro-brasileiras, né, que aparecem nessa obra muito diretamente, né? E tem outros elementos da obra que indicam, né, o orixá, né, o Oxóssi, né, que aparece aí na seta gravada na figa, no passarinho, etc. Essas obras estão na sala de cerâmica, como vocês podem ver, a foto foi meio, né, encolhidinha assim nas laterais, então elas estão parecendo todas muito compridinhas, elas não são tão compridinhas assim, né, as pinturas, mas elas, esse é o arranjo que tem na sala de cerâmica, que é um lugar de exibição, quer dizer, que ele mesmo, né, o Burle Marx, construiu na casa para abrigar a coleção de arte popular brasileira que ele tinha, e mais especificamente de cerâmica do Vale do Jequitinhonha, né, que a gente pode ver aí na foto à esquerda. Mas aqui nesse conjunto que foi feito, né, também na sala de cerâmica, a gente vê essas pinturas que se referem a figuras populares, né, assim, ou figuras populares ou tradições populares, né, que a gente tentou reunir nessa sala justamente um conjunto de pinturas que fizessem remissão a essas tradições populares também. Então temos aí a obra do Burle Marx de um lado e a coleção do Burle Marx, né, que nesse diálogo do outro. Essas figuras populares também aparecem nesse conjunto aqui, né? Essa parede aqui que tem no quarto do Burle Marx, né? No quarto de dormir do Burle Marx, né? Que também são figuras da tradição popular, né? São figuras populares brasileiras, né? E eu destaquei essas 2 telas aqui na lateral porque ele não tem um interesse
são telas que mostram que ele também tem um interesse não apenas nas figuras populares, mas na própria sociabilidade, né? Porque tanto nesse aqui, que é das cartomantes, quanto esse aqui, que são as costureiras, fala da relação entre mulheres brancas e negras, né? A cartomante que lê a sorte da mulher branca e a costureira que costura para a mulher branca, né? Então fala também dessa sociabilidade, né? Isso também tem uma dimensão importante no trabalho do Burle Marx. Também tem, vocês podem ver, poderão ver um dia, né? Na sala, nas salas, né? da casa do sítio Burle Marx, a casa principal, essas peças, né? Que são naturezas mortas que retratam essas plantas nativas, né? Que aparecem nos jardins e que são retratadas aí, né? Dentro das naturezas mortas, né? Então tem essa referência, né? Não só as plantas, aqui aparece, por exemplo, né? esse prato, essa moringa, enfim, aqui também, né? Assim, o vaso de cerâmica, que também fala dessas tradições culturais brasileiras, e isso tudo se interrelaciona no sítio. Um outro aspecto que talvez seja menos visível, né? Porque ele não retrata propriamente alguma coisa, mas nas próprias telas abstratas do Burle Marx, né, a gente pode perceber como essa ideia de totalidade é central, porque, apesar de serem abstratas, elas não recusam a figura, né? Elas incorporam, é uma abstração que incorpora a própria relação com a realidade, né? A gente fez questão de colocar na sala de jantar esse conjunto de pinturas aqui, né, para mostrar como tem relação, né, esse nu feminino mais acadêmico, de um período em que ele estava ainda estudando, em formação, né, esse outro que na verdade é um retrato, mas enfim, parecem 3 pessoas, né, mas são figuras que também já são combinadas com formas abstratas, e essa outra que é uma abstração, né, que você quer uma tela completamente abstrata, mas que tem um aspecto antropomórfico que remete também a retratos e a figuras, né? E que isso é central na abstração do Burle Marx, né? Quer dizer, ele é um processo de abstração que veio a partir da natureza, né? A partir da abstração das formas do mundo, né? Mas que mantém esses vínculos com a realidade, né? Isso também é uma ideia de totalidade que eu acho que é importante a gente mencionar aqui dentro dos trabalhos do Burle Marx. Mas a gente vai ver essa ideia de totalidade também e de relação com o popular e com o erudito, de como todas essas categorias elas se interpenetram no sítio em diversos arranjos de objetos espalhados pelo sítio, né? Aqui eu coloquei também, são 3 pequeniníssimas fotografias, entendeu? Assim, porque lá tem uma diversidade muito grande de composição de objetos, né, que são reunidos de modo eclético, né? Assim, eclético que eu digo no sentido de não haver hierarquia entre eles, né? Então, objetos de uso, objetos artísticos, objetos de arte popular, objetos de arte erudita, imagens de santo, né? Candelabros, esse aqui é um par de candelabros mexicano, né? Assim, certamente em alusão ao Dia dos Mortos, enfim, tudo isso que está do lado de uma cerâmica pré-colombiana, né? Assim, então, tudo isso faz parte desse conjunto, né, museológico, né, do sítio, esse acervo que é apresentado desse modo em que tudo tem diálogo, né? Assim, nada é apresentado de modo mais estanque. Mesmo as coleções que são apresentadas de modo estanque, né, como, por exemplo, a arte pré-colombiana, porque ele mesmo construiu, né, 3 vitrines para mostrar essas obras, quer dizer, por um lado, elas remetem àquela ideia que eu falei do popular, né? Só que não é mais o popular brasileiro, né? O popular latino-americano, né? É uma coleção importantíssima, isso é fundamental que a gente diga, né? Assim, sobretudo agora, depois do infeliz incêndio do Museu Nacional, é um lugar onde você pode ver uma coleção de arte pré-colombiana bastante rica e bastante impressionante. Ela cobre um arco temporal enorme, ela reúne peças de vários lugares, né? Assim, a grande maioria é Equador e Peru, mas tem muitas outras obras e são praticamente todas de culturas pré-incaicas,
né? Então, ela não é só pré-colombiana, mas ela é pré-incaica também. Então, assim, são culturas muito variadas, entendeu? Assim, objetos muito variados, é muito, muito interessante, é uma coleção importantíssima, e é um lugar, entendeu? Que você pode, o sítio, né? É um lugar que você pode ir para estudar essa coleção, pesquisar sobre ela, porque realmente é muito relevante. Mas ele também não manteve a coleção só nessas vitrines, não. Ele espalhou umas, a gente acabou de ver um vasinho pré-colombiano que tem ali, está na sala, está na mesma sala que essas vitrines, mas está fora da vitrine, como esse ídolo de pedra aqui também, né, é da coleção pré-colombiana e está fora das vitrines, enfim. Então, ela meio que se espalha também pelo sítio, pela casa do sítio, né, como um todo. Outra coleção importantíssima no sítio é a coleção de pintura cusquenha, né? E eu digo importantíssima porque, assim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde você pode ir ver pinturas cusquenhas, assim, um conjunto de pinturas cusquenhas tão significativo, né? Tem uma sala especial para pinturas cusquenhas no Museu Histórico Nacional e tem no sítio Burle Marx, entendeu? Tem um conjunto bastante expressivo de pinturas cusquenhas, né? Aqui aparecem duas, né? Elas são colocadas do lado dessa pintura que é de Pernambuco, porque elas todas falam do mesmo tema, né? Nossa Senhora das Mercês, que foi, enfim, uma devoção muito característica, né, da América hispânica e portuguesa. Aqui a gente vê de novo, tá vendo, peças da coleção de arte pré-colombiana espalhadas aqui, né? Essa aqui, né? Essa aqui também, né? E junto com obras populares, entendeu? Assim, essa ideia de formar esse conjunto, um vaso, né? De Séfano, formando esse conjunto eclético, né? Que dá essa ideia de não hierarquia e de diálogo entre tudo, né? Aqui tem outra importante pintura cusquenha. E tem mais essas duas aqui, não estão todas não, na foto Santo Domingo, né? Mas esse aqui também são telas importantes de pintura cusquenha que aparecem, né? E a própria pintura cusquenha é também, né, uma tradição popular latino-americana, porque ela era uma pintura, né? A chamada Escola de Cusco eram os padres, né, jesuítas, que traziam artistas, né, europeus e que ensinavam os indígenas a pintar, né? Então essas pinturas eram feitas a partir de modelos europeus, mas eram feitas pelos indígenas e elas ficaram conhecidas por toda essa característica decorativo, né? Essa coisa dourada, né? O que eles chamavam de brocadeado, enfim, que acabou formando um estilo muito característico da pintura cusquenha. Aqui, de novo, aqui eu botei para destacar, né? Assim, outro tipo de tradição popular, né? De outra cultura, que são esses tecidos de Yorubá, né? Esses tecidos ele compra em 1970, numa viagem que ele faz à África, e ele compra esses tecidos, tem mais alguns, né, no acervo do sítio, mas esses dois estão hoje em dia forrando as camas, não hoje em dia não, já há muitos anos, forrando as camas do sítio Burle Marx. E aqui, só nessa fotografia, a gente vê esse arranjo, né, assim, o tecido iorubá em cima da cama de bilros, né, que é um mobiliário tradicional, luso brasileiro, né, esse quadrinho de figura popular aqui, mais a pintura cusquenha. Né, assim, tudo isso forma esse conjunto sem hierarquias e, ao mesmo tempo, dando essa ideia de totalidade. Outra coleção muito importante que ele também deu um destaque, né, foram esses santos, né? Ele construiu vitrines específicas para, no caso, uma vitrine para esses santos brasileiros, enfim, santos de devoção aqui no Brasil, né? Muitos a partir do século XVIII, tem muitos século XVIII, século XIX, né? Assim, também tem esses oratórios, né? Ou essas imagens maiores, né? de santos, enfim. E ele não era propriamente um homem religioso, né? Ele costumava dizer que Deus é a natureza, né? Mas ele se interessava também por esses santos, por esses objetos, porque eles eram objetos de religiosidade popular, né? Tanto que aqui nessa salinha onde estão os oratórios, a gente colocou junto esses chamados anjos, né? Que são indianos, né? São figuras aladas, né? Da religiosidade popular indiana, que a partir do século IV, mais ou menos, começa a se difundir na Índia, junto com vasos de cerâmica popular brasileira, de modo a mostrar também
esse recorte vernáculo e popular desta coleção, do interesse de Burle Marx por essa coleção. Né? Assim, ele não tinha um interesse muito específico na imaginária, assim, no estudo da imaginária barroca, não é isso, é um interesse mais... tem mais a ver com essa ideia mesmo de totalidade e esse interesse pelo popular, né? Por aquilo que é como se fosse assim, a ecologia no campo da cultura, né? Você tem a ecologia lá, as plantas nativas, né? A ecologia no campo da natureza. Essas tradições nativas são a ecologia no campo da cultura, aquilo que nos forma, né? Aquilo que forma o nosso ambiente, né? A nossa paisagem cultural. E também os objetos de uso, né? Que, como eu falei, são objetos que não... Ele criou também duas vitrines, né? Duas vitrines para os objetos em cristal e vidro, né, que ficam na sala de jantar, porque ele também ele não criava essa hierarquia, né? Todos são objetos estéticos, todos são objetos carregados de emoção estética, né? Então ele faz esses arranjos com objetos de uso e a gente reproduziu essa intenção, né, de estetizar os objetos de uso nessas outras vitrines, né? Agora na nova museologia do sítio, para falar sobre justamente essa questão da totalidade, né? Assim, foram imagens que eu trouxe justamente para a gente pensar no sítio como esse lugar da experiência da totalidade, né? Em que arte, coleção, natureza, o paisagismo, a floresta, tudo se conecta, né? E a gente pode experimentar essa ideia de totalidade. Foi isso. Obrigada, então. Obrigada, Vera. É muito bacana, eu acho que complementa muito a conversa com a apresentação do Tabacol também, né? Essa questão que a gente tanto vê e se surpreende também no sítio, que é da multiplicidade, né, de expressões, né, do Burle Marx nos jardins, como colecionador, como artista, né, e vocês costuraram muito bem, colocaram muito bem o quanto isso, na verdade, faz parte de uma coisa só e, bom, a Cláudia mesmo pode falar muito melhor, né, sobre isso, o quanto isso está expresso mesmo no sítio, né, o sítio é o melhor, é o lugar por excelência onde você consegue sentir essa experiência de Burle Marx, né, essa experiência da vida dele. Tem tem uma série de questões para vocês aqui, eu vou ler algumas, vou reforçar aqui por conta também de estender demais, de não estender demais várias as perguntas, todas as perguntas serão respondidas depois, enviadas para quem as fez, se eu não conseguir dar conta aqui. Então, primeira pergunta, em termos de projetos de paisagismo, Burle Marx projetou mais jardins e parques fora do contexto de clima tropical, além da Cascade Gardens na Pensilvânia, nos Estados Unidos? Se sim, quais teriam sido os maiores desafios e o que desfrutou mais nesse processo de projetar para locais com clima diferente do que estava familiarizado? Tabacol, acho que essa... Você está sem áudio, Tabacol. Sim, eu posso Tá, responder. ótimo. Olha, que eu me lembro assim de momentos, nós fizemos um projeto para a OMP em Geneve, que é a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, um organismo da ONU, não é? E o governo brasileiro doou de presente um projeto Burle Marx. Eu tive a honra de ser coautor nesse projeto, junto com o Haruyoshi Ono, né? E nós contamos com uma consultoria para suprir as necessidades assim, de conhecimento de plantas não tropicais, que foi, nesse caso, uma participação do arquiteto americano de origem suíça, Konrad Hammermann, que era muito amigo do Burle Marx. Então, essa parte toda de plantas, a gente teve que contar com consultoria, porque realmente a gente não tinha conhecimento para usar assim, da nossa parte. Fora esse, assim que eu me lembro, em ambiente extratropical, não lembro mais nenhum. Assim, teve algumas coisas de Floralia Internacional, mas era plantas tropicais que eram mandadas para Paris e ficavam em exposição até elas não aguentarem mais e morrerem, né? Mas Roberto participou de várias.
uma pergunta aqui para Vera. Como é que foram coletadas as cerâmicas pré-colombianas? Eu não sei se você tem essa informação, Vera. Na realidade, não se sabe, o Burle Marx ele não guardava muitos desses documentos, pelo menos não tem no sítio essa documentação sobre a aquisição dessa coleção. Há uma hipótese de ter sido adquirido nos anos 40, no início dos anos 40, de um embaixador que estava saindo do Brasil e que vendeu a coleção para ele, mas em alguns trechos aparece como se isso fosse uma coisa certa, mas na realidade, não sei se talvez a Cláudia saiba dizer, mas até onde a gente fez a pesquisa, né, assim, esse documento de aquisição desta coleção não havia sido encontrado, assim, para a gente poder confirmar, né, mas certamente foi nesse período, assim, anos 40, 50. Uhum. Cláudia, você podia falar um pouco disso e talvez também responder. Existe algum projeto do sítio para ampliar o acesso de pesquisadores ao valioso material guardado da produção de Burle Marx? Bom, primeiramente, com relação à coleção, às obras pré-colombianas, a gente realmente não temos muita informação, praticamente nenhuma. Existe um texto, agora eu não recordo bem onde isso está, em algum lugar eu já li mencionado que ele comprou uma coleção de um americano que estava indo embora do Brasil, que ele comprou uma coleção, mas não, a gente não sabe no que consistia essa coleção, se é tudo que tem lá, ou provavelmente depois ele continuou trazendo mais coisas de outros lugares, então realmente a gente não tem informação precisa, não. Precisaria, sim, ainda está por ser estudada e a gente gostaria muito de obter, sim, mais informações, de poder fazer algum convênio, alguma parceria de estudo de algum local que tenha conhecimento sobre esse tipo de arte, né? Essas obras pré-colombianas, mais aprofundadamente, que eu quero dizer, né? Mas, no momento, a gente não tem mais informação. A outra tem uma pergunta era, desculpa, você pode repetir a pergunta, a segunda pergunta? Ixi, agora eu perdi, peraí. Bom, vou te fazer outra pergunta e depois eu retomo esse aqui. Porque tem a ver com o que você estava falando. Existe algum projeto do sítio para ampliar o acesso de pesquisadores ao valioso material guardado? Foi isso. Sim, nós estamos organizando um programa de pesquisa. O sítio já realiza, ou seja, já autoriza a realização de pesquisas. Existe demanda das universidades, demanda principalmente na área de botânica, principalmente isso, né? Na área de botânica, pesquisas de pós-graduação, de doutorado, de mestrado. Isso já é feito mediante a assinatura de pequenos acordos de cooperação e por aí vai. Mas nós estamos no sítio desenvolvendo um programa de pesquisa para organizar e dar mais fôlego a essa área de atuação. Nós queremos ampliar esse perfil do sítio, que é ainda pouco explorado, digamos assim, né? Nós queremos ampliar isso, estamos estruturando um programa de pesquisa para poder, inclusive para poder até articular com essas demandas externas, né? E a gente poder ir construindo e divulgando esse conhecimento construído. Tem um mundo, né, para a gente explorar do sítio, né? Ele já é de uma riqueza incrível. Vera, existe alguma parte do acervo dedicada ao início da carreira de Burle Marx nos seus anos juvenis, antes da viagem formadora dele para a Alemanha, nos anos 20? Se existe acervo com relação a isso? Se alguma parte do acervo entendi que é do sítio mesmo, que seria do sítio. O sítio possui os desenhos bem iniciais dele, dos anos 20, 30, tem bastante acervo. Eles não estão expostos porque são desenhos, né? Assim, desenhos implicariam em um tipo de
sistemática de exposição, de botar, retirar, etc., que hoje em dia não existe, né? Assim, o que seria muito complicado dentro da casa do sítio. Depois é um espaço muito úmido, né? Assim, no meio de uma floresta, enfim. Então, tem aspectos de conservação para a exibição dos desenhos. Mas existe, sim, no sítio, uma série de desenhos iniciais. Não esses, por exemplo, que ele fez aos 14 anos, porque ele disse que esses desapareceram. Ele até acusa uma moça que trabalhava, uma senhora que trabalhava na casa dele, de ter jogado tudo fora nessa entrevista. Mas tem uma série de desenhos iniciais, sim, tem bastante coisa. Inclusive, foi feita uma exposição também, que chegou a apresentar, né, um tanto desses desenhos iniciais. Então, tem alguns catálogos em que eles aparecem, mas o sítio tem bastante coisa. O acervo é bem grande. Eu queria acrescentar também que, nesse projeto de requalificação, uma parte importante foi justamente ter identificado quais obras do acervo que estão no sítio são obras de autoria de Burle Marx, e todas essas obras foram catalogadas, digitalizadas e estão à disposição justamente para acesso público à distância, né, na parte de acervos dentro do site, sitioburlemarx.org.br. Então, lá, sim, dá para ver, sim, alguns dos desenhos né, a lápis. É interessante dar uma pesquisada lá. Tabacô, uma pergunta para você. Após ler a sua entrevista, uma entrevista sua de 2017, concedida ao arquiteto Caetano Medeiros, observei uma indicação que a prática de expedições para a coleta de espécies realizadas por Burle Marx foi um fato considerado decisivo para sua aproximação e vontade de estagiar no escritório de paisagismo, no seu caso mesmo. O quanto essas expedições influenciavam na concepção paisagística e a relação que esta vivência exploratória em um campo tem caráter pedagógico. Se puder trazer um pouco das narrativas envolvidas nas expedições, que essa é uma parte bonita também, né, da história, que você viveu, enfim, Bom, muito primeiramente, bem. uma reparação. Eu não fui para lá atraído pelas viagens, eu não sabia que tinha viagens. Quando entrei no escritório, um mês depois, houve uma primeira viagem, que foi a fatídica viagem onde faleceu o Rino Leve, né? Isso foi em 66, 65 ou 66, né? Mas depois é que eu descobri que tinha viagens, e realmente, para mim, foi um sonho aquelas viagens, porque eram muito prazerosas e muito importantes para a nossa construção como profissionais, né? O viajar com o Roberto era uma aula de campo o tempo todo, né? E o Roberto, ele era generoso assim em dividir os conhecimentos, ele não tinha nenhuma censura, ele falava tudo o que ele queria falar, né? Trocar com a gente, e chamava muita atenção para nós que fazer um jardim, isso está escrito até em conferências, não é você fazer uma imitação servil da natureza. Fazer jardim, a jardim é uma obra artificial, não tem por que esconder o caráter artificial construído pelo homem como um objeto de arte, né? Então, existia, sim, um aproveitamento pedagógico muito grande nesse tipo de informação, e também na outra preocupação que ele tinha, que era de transposição dos exemplos que a gente via ocorrendo naturalmente na paisagem, né? Mas uma reinterpretação. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido para entenderem melhor. Nós vimos numa viagem uma pedra que havia sofrido uma fratura e a parte superior se deslocou 10 centímetros para trás, um pouquinho, acumulou matéria orgânica ali e criou-se uma fileira de bromélias no meio da parede da pedra, né? E o Burle Marx olhou aquilo e disse: olha, nós nunca pensamos em fazer um muro assim. Um muro que você recue uma parte dele para ter um degrau de bromélias no meio, ou alguns degraus e tal, na coisa. Então, ele era muito atento a isso, a essa questão toda estética. E quando a Vera mencionou toda aquela questão do conteúdo
figurativo meio que incluído nas obras abstratas, que eu concordo plenamente com ela, né? Ele tinha essa vantagem de poder olhar as formas independente do significado delas. Ele achava um incêndio na floresta bonito, sabe? Uma foto, eu mostrei uma foto do incêndio na floresta e ele, nossa, que cores, que coisa. Mas ele não estava. Aí uma pessoa que estava do lado falou assim: mas você acha bonito um incêndio na floresta? Ele disse: não, eu não falei isso. Eu falei que eu achei bonito as cores. Né? Ele não disse que era bonito um incêndio na floresta. Ele estava olhando como um artista abstrato aquele exemplo ali de cores. Ou então, como em São José dos Campos, que nós chegamos para uma visita de manutenção, lá no jardim da família Gomes, e tinha umas raízes de eucalipto que eles tinham desentocado, né, aquelas raízes, e eram verdadeiras esculturas. E ele falou, vamos colocar invertida, vai ficar lindo isso. E colocou como se fosse um tratamento escultural para uma coisa que significava, sei lá, para alguém mais romântico, a morte de uma árvore. Entendeu? Mas ele não estava ligado nisso, ele estava ligado. E esses exemplos a gente via nas viagens o tempo todo, sabe? E ele trocava ideia, e ainda mais com o aporte também dos botânicos, porque o Roberto sempre tentou levar botânicos nas viagens. Nem sempre eles foram, mas ele sempre levou gente assim de primeiro time. Graziela Barroso, Luiz Emídio, Aparício Pereira, muita gente importante. Ana Nusa, o João Semir de Campinas. Muito. Cláudia, existe algum projeto do sítio para ampliar o acesso de pesquisadores ao valioso material guardado? Mas essa não foi a mesma pergunta que eu já respondi? Foi, desculpa, não. Existe algum livro, desculpa, errei, algum livro que tenha todas as espécies botânicas? Eu sei que tem muitos catálogos e muitas exposições, né, que o sítio, com a qual o sítio colaborou, né? Sim, não, mas quanto às espécies, não, nós não temos um livro do sítio. Existe um livro do Harry Lorenzi, que fala das espécies da coleção botânica do sítio, que eu ouvi dizer que talvez estivesse sendo revisto para uma segunda edição, mas assim nós estamos trabalhando já há mais de um ano, nós estamos trabalhando no inventário já referenciado do acervo botânico do sítio. E é um trabalho muito grande, de fôlego, pela quantidade, pela variedade de espécies, né, dessa coleção. E esse trabalho vai ser disponibilizado online também. Também estamos, nesse momento, instalando um herbário para refazer o sítio. Já teve um herbário, mas esse herbário, por algum motivo, não existe mais, mas nós estamos refazendo o herbário. Então, tem muita informação, nós estamos trabalhando muito nesse foco de poder disponibilizar informação e conhecimento produzido no sítio e produzido por outros, por especialistas, com relação ao sítio, com relação a Roberto Burle Marx e a sua obra também. Legal. Eu acho que a gente já está caminhando para o final, né? Tem muitas questões, mas enfim, que podem ser, que a gente vai responder diretamente, né? As pessoas, a gente estava pensando já que tinha um tempo limite aqui de 1h30, um pouco mais, mas eu queria passar a palavra para cada um de vocês, para dar uma palavra final, e super agradecer, porque eu acho que foi, no final das contas, muito feliz, né, a complementaridade das apresentações aqui, né, e da perspectiva mesmo grande que está expressa no sítio, da totalidade, da multiplicidade que era, né, Burle Marx, e do que é né, a concepção de totalidade da experiência, né, seja em todos os acervos e espaços que existem lá. Então, eu passaria a palavra para cada um de vocês, dar falar rapidinho, alguma finalização.
para a gente já ir terminando. Cláudia? Bom, vamos por ordem, tá? Eu quero agradecer imensamente a todos. Estou vendo aqui tanta gente, estou vendo amigos e pessoas conhecidas aqui no chat, quanta gente está participando, e eu quero agradecer muito a atenção de todos, essa participação. Estou muito feliz com isso tudo. E agradecer ao Intermuseus, agradecer a José Tabacô, a Vera Siqueira, essa oportunidade de estar aqui, de partilhar essas informações, de poder abrir essa conversa, esse canal de conversa também. Nós estamos aqui, eu estou à disposição. Eu sei que tem muitas outras perguntas aí sendo feitas e posso respondê-las, enfim, por e-mail ou conforme for. A gente tem o contato, Cláudia, a gente pode passar depois para todos eles. Eu estou à disposição e é todo meu interesse, e também falo em nome da equipe do sítio Roberto Burle Marx, é do nosso interesse poder receber as pessoas, é um prazer muito grande. Nós temos agora um trabalho também muito grande sendo feito com a equipe de educadores, que são as pessoas que guiam as visitas e que organizam e realizam várias atividades também educativas e recepção de grupos específicos. E é uma equipe também muito, muito engajada, muito interessada, e sempre fica feliz com receber as visitas. Espero que a gente possa ampliar a quantidade de pessoas que nós estamos recebendo assim que essa pandemia começar a diminuir, né? Ou, se Deus quiser, acabar quanto antes. Tanta gente amiga, tanta gente doente, que nós estamos na torcida que se recuperem. Também, né? É isso. Mas estamos à disposição e o sítio é para isso mesmo. Ele é para ser visitado, é para estar à disposição, e todo o patrimônio ali sob a guarda do sítio Burle Marx é para ser disponibilizado, conhecido, visitado. Estamos aí para isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês e obrigada a todos os que estão aqui aguardando. E fiquem na torcida. Teremos a reunião no final de junho, início de julho, se ela não for adiada, mas acredito que não seja, vai ser uma reunião lá na China, onde vai ser definido, finalmente, se o sítio será ou não inscrito na lista do Patrimônio Mundial. Então, conto com a torcida de todos. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu acho que, com certeza, estamos todos aqui. Não sei se alguma palavrinha, Tabacô ou Vera, senão a gente vai finalizando. Diga lá. Eu não sei se dá para me ouvir, aqui está desabando uma tempestade assim, braba. Não, está ótimo. Então, eu só queria mencionar um aspecto que eu acho importante, que é o seguinte: se eu tivesse que definir o sítio, assim, qual a característica mais complexa do sítio seria, eu usaria o termo dinamismo para esse acervo de plantas vivas, porque mesmo na época do próprio Burle Marx, esse acervo crescia e morriam plantas, vinham novas plantas, lugares que antes eram tratados como jardins passaram a ser tratados como locais para abrigar coleções de plantas, como é assim o caso mais claro, bem atrás da residência, que passou a abrigar uma coleção de velociáceas, quando antes era um tratamento claramente paisagístico, né? E isso foi, inclusive, uma dificuldade muito grande de informar ou de esclarecer para os delegados da Unesco, quando eles vieram ao Brasil. A Cláudia me pediu para ajudar, eu participei assim com uma alegria enorme, né? E é uma coisa muito difícil, tanto é que o sítio tem sofrido, eventualmente, críticas injustas. Houve um juiz num processo que, por exemplo, escreveu uma sentença de que não se podia mais tocar em nada no sítio.
a intenção dele era ótima, era preservar a obra do Burle Marx, mas não tocar em nada numa coleção viva e dinâmica significa condenar essa coleção à morte em 1 ou 2 meses, porque a gente tem que interferir na competição que se estabelece ecologicamente mesmo entre as plantas que tem aí no sítio. É uma zona de alta tensão vegetal, a gente pode chamar assim, plantas que crescem e começam a sombrear outras plantas, que aí tem que tomar uma decisão qual é a planta que é a mais importante, onde fazer duplicatas ou backups daquelas plantas. Travou. Tabacou? Bom, ele está... Travou, É. uma tempestade lá. Ah, pode ser, pode ser. Vera, você quer dar uma palavrinha? Posso falar, na Só verdade... para finalizar. Quer dizer, eu também tive uma satisfação muito grande, um prazer muito grande de participar desse projeto de requalificação, de participar dessa curadoria, né, da musealização da casa do sítio Burle Marx, porque eu acho que todo esse projeto que a gente chama de requalificação não quer dizer que antes era desqualificado, entendeu? Assim, ao contrário, né? Assim, a ideia é justamente a gente poder permitir, né, até dentro desse processo de transformação do sítio em patrimônio mundial, que a gente vai torcer para que tudo dê certo, né, que isso vai acontecer, mas ela também permitir que outras experiências pudessem ser motivadas, né, impulsionadas pelo sítio, pela coleção botânica, pela coleção museológica, pela experiência das casas, né, dos espaços internos, da própria obra do Burle Marx. Então, foi um projeto muito interessante de participar, porque reunia essas equipes muito diversas, né, de arquitetos, designers, pessoal da acessibilidade, né, assim, no caso também pessoas ligadas propriamente, né, à museologia e à museografia, né, e a curadoria, enfim, foi um processo muito interessante, um projeto muito interessante que eu tenho certeza que vai... E agora, como eu estou participando dessa formação dos educadores, material educativo, eu vejo que os próprios educadores já estão envolvidos num outro tipo de experiência, né? Então, a ideia é proporcionar cada vez mais oportunidades e possibilidades de experiências diferentes, diversas, múltiplas e totais, né? Assim, com essa visão de totalidade que só o sítio oferece, né? Que o sítio é realmente um espaço muito especial que a gente espera que seja visitado, mas também conhecido, pesquisado, né? Analisado, enfim, foi muito bom de participar de tudo isso. Né? E estou à disposição também para responder alguma outra pergunta se aparecer depois. Obrigada. A gente vai enviar. Bom, eu queria agradecer aqui, a Cláudia já fez, né? Eu fecha aí, pode ser? Desculpa, deixa eu só... Desculpa, é que o José Tabacou ligou e pediu para se desculpar, pediu para informar todos que caiu um raio, deu um estrondo lá, ele não sabe se queimou o computador e ele não vai conseguir voltar, mas ele pediu que eu dissesse a todos que o que aconteceu foi por conta mesmo da tempestade. Foi um raio que caiu lá e ele não vai conseguir, não está conseguindo voltar. Bom, a Cláudia já deu uma visão geral e um agradecimento geral, só queria eu falar em nome do Intermuseus que a gente tem um prazer enorme e uma honra enorme de ter de estar como parceiro da Cláudia do sítio, né, e do IFAM nesse projeto, que ainda está com partes continuando, né, a parte toda educativa, queria reconhecer aqui a grandiosidade da Cláudia, a generosidade em estar deixando sempre o sítio e pensando no sítio como um patrimônio mesmo público, né? E fazendo questão de que isso seja sempre cuidado, né? Dessa forma, para que todo mundo consiga ter esse acesso, e isso é uma visão muito própria e generosa da Cláudia. Então, também super deixar registrado aqui, agradecer a você e dizer para todo mundo que, bom, está gravada essa conversa, está no Facebook do Intermuseus, a gente vai fazer
passar para cada um as respostas depois, né, para passar para os convidados e depois retornar. E seguimos por aí, tem, né, existe agora o site sítio.robertoburlemax.org.br, que é uma fonte de conhecimento do sítio. O sítio está lá aberto também, com restrições devido à pandemia, mas que a gente também, né, como a Cláudia falou, né, ela, assim que puderem, com certeza, né, a intenção do sítio é mesmo estar aberto. E aí a gente vai continuar, fiquem atentos, a gente vai mandando novidades, né? O sítio vai mandando novidades de ações e iniciativas que possam ocorrer, que possam ser de interesse, para a gente, todos nós, termos um conhecimento, compartilharmos do conhecimento sobre Burle Marx, toda a riqueza que ele representa. Quero agradecer a todos, então, encerrar por aqui a conversa. E é isso, ficamos em contato. E, sobretudo, obrigada, Cláudia, por essa oportunidade toda. Eu é que agradeço essa parceria tão maravilhosa que nós temos feito Seguimos. desde muito, né, Andréia? Desde muito, Andréia, Vera, Sim. José Tabacou, a todos os que sempre nos ajudam tanto. Eu é que agradeço. Ok. Então, tá bom. Acho que finalizamos por aqui. Muito obrigada pela participação de todos, todas, todes. Vejo barco e luz, dias tão azul.